Na hora de fazer, você não gritou. É só um cortezinho. Se o bebê morrer, vai ser sua culpa. Vá se lavar que o médico não vai lhe examinar assim. Todas essas frases eu ouvi e são exemplos de violência obstétrica. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é pesado, mas é super necessário. E é muito importante também a gente falar que esse tipo de violência na hora do parto, né, da mulher, não vem só desde o seu trabalho de parto. Ele também pode acontecer logo depois que o bebê nasce e acabar atrapalhando muito esse primeiro encontro entre mãe e bebê. E eu acho que, nesse sentido, é importante a gente conceituar a violência obstétrica. O que é violência obstétrica? É toda violência, seja física, verbal, humilhação, culpabilização da mulher no período gravídico puerperal. Então, desde a gestação, passando pelo parto, Sim. Pós-parto imediato e nesse primeiro mês pós-parto, né? Então, assim, não só a violência, mas humilhações, frases, comentários, violência institucional, por exemplo, de não deixar a mãe, o pai acompanhar, né, ou o acompanhante de preferência dessa mulher que está parindo. Tudo isso é violência obstétrica. E são coisas que muitas vezes as pessoas acham que é um exagero, né? E na verdade... Que é mimimi. Exato. Mas na verdade a escuta ativa dessa gestante, dessa família, quais são as coisas que eles têm como valores... Tudo isso, na verdade, é a real humanização do parto, né? É a proximidade dessa família e dessa mulher que está parindo. Porque muitas vezes as pessoas pensam só em procedimentos, né? E todo esse local de fala da mulher, esse local de fala dessa família é a coisa que mais vai ditar essa parte da violência que fica nas entrelinhas. Muitas vezes não é tão escrachado como as frases que eu falei, mas às vezes é uma coisa sutil. Você engordou muito, então por isso que você teve diabetes gestacional, então por isso que seu bebê tá grande, tipo, a culpa é sua. Sim. Entendeu? Então é você colocar numa mulher que está num momento frágil. É importante que se diga, e por isso que eu acho que dói tanto, porque às vezes ela não tem nem reação, ela nem percebe. Às vezes, quando acontece, ela nem se dá conta que está sofrendo uma violência obstétrica e vai entender e cair essa ficha depois. Porque é sempre no momento que a mulher está mais vulnerável, né? Ela vulnerável, tá ali... frágil, precisando ser cuidada, precisando de amparo. E uma coisa que mais me dói é que o momento do parto, especificamente, da gestação e do parto, mas do parto, o momento do parto, a mulher vai lembrar para o resto da vida. E isso impacta positiva ou negativamente essa mulher no pós-parto. E para sempre está aquilo ali, ela não vai mudar. Então, se ela sofreu algum tipo de violência, ela vai carregar essa culpa. Porque até por sofrer violência, a mulher se culpa. Sim, né? sim. Às vezes, vamos supor, com a equipe que ela escolheu, pode acontecer, né? Teve casos famosos que foram divulgados aí na mídia, um exemplo disso. Sim. Então, e é uma coisa que marca essa mulher, essa família, né? Às vezes, o acompanhante também, que também se omitiu por... sei lá por quê, porque nem percebeu. E você está num momento que você está acreditando tanto em quem está ali, você precisa acreditar, né? Sim. Que você às vezes não consegue se defender. Não, e eu acho que o respeito começa, por exemplo, a gente já visitou isso no nosso primeiro take lá, quando a gente foi falar sobre vias de parto, lembra? Que a gente falou do teu parto normal, a gente falou da minha cesárea. E eu, particularmente, sempre tive uma questão pessoal com relação à via de parto. Sim. E o acolhimento e o não julgamento da minha opção feita por você, esse respeito que você teve comigo, já me fez eu ter um parto memorável, maravilhoso. A minha gestação inteira, eu sabia, eu tinha a data marcada. Eu até queria entrar em trabalho de parto, mas aí o João ficou pélvico, não teve jeito, né? A gente não deixou, porque vai que ele sai com... pé pela porta. Mas esse tipo de respeito e de acolhimento que as pessoas acham que não é importante é fundamental. Eu tive uma gestação em paz por conta desse tipo de respeito e acolhimento. E quando você chega com uma questão dessa para o teu médico, para a tua médica, e você instantaneamente
é conduzido para estatísticas do melhor da outra via e começa a fazer uma pressão e tal, já é um lugarzinho de desconforto. Já provoca, Exato. né? Já provoca. Então, eu acho que a melhor definição de humanização do parto é respeito. É você ter empatia com outra, você Sim. entender de onde aquela pessoa parte, esclarecer, conversar, dialogar, saber escutar, Sim. acolher, entender essa mulher e deixar ela à vontade. Né? Com a escolha dela informada, sabendo de tudo, de todos os dados. Então, acho que isso é humanização. Sim. Porque, às vezes, as pessoas pensam que parto humanizado é parto natural, é parto normal, é parto sem anestesia, ou é parto com anestesia. Então, esses conceitos que são relativamente novos, né, eles são, às vezes, um pouco confusos, principalmente para a população geral. Sim. E é importante que se diga isso, que a humanização é o respeito às escolhas da mulher e o respeito à mulher. Não, e também a gente entender por que o parto saiu de dentro de casa e ele foi parar no hospital. Por que ele virou um procedimento Perfeito. onde se merece toda essa atenção? Qual que era a taxa de mortalidade materna e infantil num trabalho de parto? Antes todo mundo tinha bebê em casa, no meio da família. Sabe, uma coisa que eu acho muito fácil de você ver isso? Minha avó, por exemplo, não sei a sua, mas a minha avó teve 10 filhos e criou 6. Eu cresci escutando isso. A última filha que nasceu no hospital, todos os outros nasceram em casa. Então, é muito... Então, o que foi que morreu esses 4? Sim. Né? Hoje em dia, é admissível você perder quase metade dos seus filhos? Você tem 2, 1 morre, ou você tem 4, 2 morrem? Sim. É inadmissível Sim. isso, graças a Deus, graças à medicina, graças à evolução, à tecnologia. Né? Então, a gente sai de um canto que o parto era um evento familiar, que acontecia em casa, a parteira era uma pessoa da comunidade que essa mulher conhecia, uma vizinha, uma pessoa próxima, era uma coisa íntima, e que a gente vai, por causa dessa mortalidade, por causa dos riscos, por causa da hemorragia, por causa da assistência ao recém-nascido, que sequelas para o bebê, ou então até morte mesmo, Sim. foi para o hospital. Só que no momento que vai para o hospital, vira como uma cirurgia, por exemplo. Né? Então você descaracteriza essa mulher chega lá, tem que tirar todos os adornos, às vezes o profissional que vai prestar assistência não sabe nem o nome dessa mulher. Então, ela entra no hospital, que é um canto que a gente associa com o quê? Com doença, né? Sim. Com morte, hospital. Então, às vezes, só de chegar no hospital, a mulher fica desconfortável, né? A gente vê muito isso. Por isso que hoje a gente já vê mais maternidades, né? Você já vê a maternidade desvinculada do hospital para desconstruir exatamente toda essa tensão, essa sensação de estar entrando. E o fato de ter ido para o hospital, de se tornar esse procedimento, essa assistência de saúde médica, fez com que diminuísse muito as sequelas, né? A mortalidade, a hemorragia, tanto materna como as sequelas para o bebê. Então, isso é positivo. Mas, por um outro lado, trouxe uma coisa negativa, que é o aumento de taxa de cesárea sem necessidade. A tal da linha de produção, né? A linha de produção, né? Então, você entra ali, vai fazendo, até porque não se tinha essa estrutura para atender a todos. Né? Então, e hoje o que a gente vê é uma volta a esse acolhimento, a importância da necessidade dessa mulher se sentir acolhida, que é justamente a humanização do parto. Então, é a gente unir a medicina, o que ela tem de melhor, com o acolhimento, com o lado humano. Isso é a humanização do parto, né? E isso é uma coisa que frequentemente é confundida pelas pessoas, né? Porque tudo é uma grande teoria da conspiração e nós estamos aqui para ganhar dinheiro com salas de parto e maternidade. E uma polarização também. Então, e isso não é a verdade. Não é que a gente está retrocedendo e negando a medicina. A gente está reintroduzindo o respeito, a escuta, a conexão, qual que é o nível de intimidade que a gente tem com pacientes, com as gestantes, você que faz todo o acompanhamento, desde planejamento, daí ali quando engravida, todo o pré-natal, na hora de ter o parto, eu tenho contato com essas mulheres antes do parto, com essas famílias,
tudo isso é um grande trabalho para trazer essa leveza, esse respeito, essa proximidade. Para que as pessoas, para que tanto a equipe médica como a paciente se conheçam mutuamente dos dois lados, para que tenha essa troca, para que tenha essa segurança, para que tenha esse respeito, né? Porque como que eu vou fazer o que você quer se eu não te conheço? Se eu te conheci ali no momento, na hora do parto. Sim. Né? Então, fica mais difícil. Né? A gente até tem o plano de parto, que nós vamos falar hoje também, que é justamente um modo de informar a equipe as preferências, os desejos e os medos dessa mulher, mas não dá para comparar você ficar 9 meses acompanhando um casal, né, uma mãe, com uma coisa que está ali escrita, que você vai discutir com a mulher na hora que ela está ali com dor em trabalho de parto. Coisa que ela nunca pensou. Então, hoje a gente vê muito os dois extremos, né? Quem se informa demais e acaba caindo em teorias da conspiração. E aí, isso é um trabalho até ativo, a gente que trabalha com isso, né? Do tipo, olha... Tem coisa que sim, mas tem coisa que é necessária, mas tem coisa que salva a sua vida, salva a vida do bebê. Então, tem esses extremos e tem quem não se informa de maneira nenhuma. E o trabalho de parto é uma grande caixinha de surpresas, né? A via de parto pode mudar. Pode ser necessário um procedimento que é para alívio materno-fetal e que acaba salvando vidas. E se você não tem o mínimo dessa informação... Tudo pode cair na caixinha tudo pode cair na caixinha da violência obstétrica. Então, hoje é uma coisinha muito difícil, assim, de às vezes você falar sobre, porque parece polo político, né? Exatamente. Essa os sensação extremos, que eu tenho. exatamente, os extremos batendo de frente. Então, o que eu acho legal da gente falar? Primeiro de tudo, eu vou trazer um assunto polêmico, logo Adoro mais. polêmicas. Polêmica. Que é a questão do... Hoje... nos extremos, a polarização do negócio da humanização tem voltado a aumentar incrivelmente o parto domiciliar. Inclusive, eu estava escutando um podcast falando também de violência obstétrica e teve uma fala que ela falou que só tinha humanização por não médicos, que médicos não podiam ser humanizados, que era voltar para a doula, voltar para a enfermeira obstétrica. Então, assim, ela colocou que a humanização é feita por não médicos. Então, médicos, obrigatoriamente, não são humanizados. E isso é uma grande inverdade, né? Sim. Mas, falando da polêmica de parto domiciliar, eu sou totalmente contra e acredito que você também. Como neonatologista, eu sou totalmente contra também. O nível da falta da assistência, desculpa te interromper, mas o nível da falta de assistência do ponto de vista do bebê, não tem tempo. E da mãe. E não, da mãe então, também. Então, de ninguém tem. Eu resumo numa frase muito simples. O risco não compensa. É exatamente. Não compensa um risco de uma hemorragia, você não está no hospital e não ter um sangue, não ter uma medicação. Não compensa um risco de um bebê que nasce sem oxigênio e não tem oxigênio. Ah, mas leva rápido para o hospital. O que é que isso significa? Morte neuronal, né? É lógico, e isso é muito delicado da gente falar, porque hoje, por conta dessa polarização, e essa fala do tipo do podcast que você ouviu, não se tem mais esse conhecimento de que sim, uma equipe pode ser formada do seu médico obstetra, da enfermeira, da doula. Você pode conduzir o teu parto em casa com segurança, sendo monitorizado ali. E chegou uma hora que precisa ir para o hospital, tem que ir para o hospital. O nascimento em si, você ser acompanhado dentro do conforto da tua casa, até mostrar algum sinal, porque às vezes no meio de uma condução de um trabalho de parto, que a enfermeira obstétrica ou a doula está acompanhando essa mãe em casa, começou a dar um sinalzinho diferente, mudou a frequência cardíaca do bebê. A mãe começou a ter desmaios, ter qualquer coisa. É um sinal de urgência, é um sinal que a gente precisa ir para uma monitorização. Então, não dá para ignorar. É muito mais fácil, mais seguro, acho que a palavra é essa, você trazer
esse ambiente domiciliar para dentro do hospital de uma coisa com estrutura do que o inverso. Hoje é muito possível, né? Com certeza. Hoje você pode levar até a banheira. Tem hospital que fala, ai, mas o meu hospital aqui não tem. Você tem como levar uma banheira inflável. Você tem como ser acompanhada no trabalho de parto com segurança. Não, então assim, falando de plano de parto, o que é? É um documento que a gente coloca as preferências dessa mulher em relação ao parto. Então, no meu plano de parto tem lá, você prefere passar a fase de latência em casa ou já ir mais precocemente para o hospital? Sim. Porque, idealmente, a gente sabe que você chegar no hospital na fase ativa, então mais avançado, com 4, 5 centímetros de dilatação, pelo menos, isso diminui a intervenção, aumenta a chance de parto vaginal, então é o preconizado. Mas eu sempre coloco por quê? Porque tem mulheres que não se sentem confortáveis de ficar. Sim. Tem mulheres que têm receio de ficar em casa nesse começo, né? Então eu trago isso, e a importância do plano de parto não é só o registro, né? Eu acho que é a leitura. Eu sempre falo assim, ó, tem aqui um plano de parto, vocês vão ler em casa, os dois juntos, anota as dúvidas e na próxima consulta a gente traz tudo isso daqui para discutir. Porque até o que está escrito ali... pode mudar. Né? Pode mudar, e traz informações para que essa mulher saiba, por exemplo, que a gente pode usar um vácuo extrator. Que usar vácuo extrator não é violência obstétrica quando há indicação, né? Então, assim, quais intervenções são necessárias, quando que uma intervenção é violência ou não. Então, sempre, qualquer intervenção, tudo que for feito, até um toque, tem que ser consentido. Você vai, posso fazer um toque para a gente avaliar como que está a dilatação? Sim. Né? Ou, por exemplo, está ali no período expulsivo, esse bebê não está nascendo, essa mãe já está exausta, o bebê, a frequência cardíaca já está caindo. Então, às vezes é necessário fazer um vácuo extrator ou até um FOSP, dependendo da posição do bebê. E isso é legal falar dos dispositivos, porque é isso. Muitas vezes, quando não tem esse tipo de diálogo, e durante um trabalho de parto vaginal já está ali num expulsivo, onde não dá para você mais mudar a via, e o bebê começa a mostrar sinais de sofrimento, esse tipo de dispositivo salva o bebê, salva esse parto nessa via final. E muitas vezes, se isso não foi conversado, a mulher se sente mesmo invadida, se nega. Eu já vi situações em profissionais que às vezes não estão tão firmes ali do passar essa negação, porque ela tá num ponto ali que ela tá na partolândia, né? E aí ela tem as convicções dela, e tem horas que você vai ter que ter a confiança com essa parturente ali e virar com ela e falar assim, olha, não é uma escolha. Eu preciso fazer esse procedimento para que o teu bebê venha saudável e bem para o teu colo. Confia em mim. Porque às vezes fica nele, então tá. Aí a gente vai vendo o sofrimento se prolongar. Exato, e é importante dizer que esses bebês, né, eu já tive caso de uma paciente que o bebê, ela chegou para mim, o primeiro filho dela tinha morrido, ela tinha passado 2 dias em trabalho de parto, bebê grande, provavelmente um diabetes gestacional, ela disse, nasceu super molinho, ficou no colo do meu marido que percebeu que ele estava mole e roxo, viveu alguns dias e foi a óbito, um bebê a termo, uma asfixia, uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Então essa mulher, ela teve um trauma, ela sofreu uma violência obstétrica por negligência, por falta de assistência, que aliás também é uma das definições de violência, né? A negligência, você se omitir de fazer algo. Mas a gente precisa conversar muito bem, né? Aquela frase, o combinado não sai caro. Mas a gente tem 9 meses de pré-natal. Exato. Então, assim, tem que ter o interesse dos dois lados. Sempre no momento da leitura do plano de parto, eu falo, existem situações, por exemplo, a analgesia de parto aumenta a taxa de parto operatório, de precisar de um vácuo ou de um FOSP. Por quê? Porque a mulher perde a sensação, a vontade de empurrar, a força que ela consegue empurrar, a prensa abdominal. Então, aumenta muito pouco. Aumenta de
2 para 5%, mas aumenta. É importante que a mulher saiba disso para tomar até a decisão se ela vai querer fazer uma analgesia, por exemplo. E hoje a analgesia, a gente tem o catéter, né? Que Sim. passa o catéter ali e aí o anestesista consegue ir dosando. E aí, esse limiar aí que você está falando principalmente é importante, porque muitas vezes o mínimo do desconforto no parto vai acontecer. Né? E aí, essa coisa do dosado, não quero sentir nada, ou tudo bem, eu tenho uma certa tolerância, tem essa taxa, que vale a pena conversar, sim. Porque senão, na hora, tudo parece que está sendo contra a vontade. E está sendo imposto, né? Exato. Então, assim, eu acho interessante que quando é necessário essas coisas, a gente está, por exemplo, monitorizando o bebê, a própria mãe, o próprio pai, eles veem que a frequência do bebê está caindo, né? Eles veem aquilo ali. Então, eu gosto de dizer, de fazer uma analogia, que a gente tem uma mala de ferramentas. Então, por exemplo, a analgesia está dentro dessa mala, a gente pode usar o vácuo, o FOSP, a episiotomia, né? Qual a chance? O que é episiotomia? É violência obstétrica quando? Sim. Quando ela não é consentida e quando ela não é necessária. Quando se faz episiotomia de maneira indiscriminada, isso é violência obstétrica. Porém, em casos selecionados, ela é necessária. Por exemplo, quando a gente vai fazer um FOSP. Precisa fazer epísio, né? Porque o risco de laceração é muito grande, de laceração de 4º grau. Então, são situações que precisam ser colocadas na balança. E isso já leva a gente para o próximo assunto dentro disso tudo, que é urgência não é falta de respeito e não é violência. Existe uma situação onde pode começar com você na tua casa ou durante o teu trabalho de parto, em que pode se virar uma urgência, em que a gente precisa resolver aquilo, a gente precisa trazer um bem-estar e isso envolve um procedimento muitas vezes, isso envolve indicação de uma cesárea no meio do caminho onde não dá tempo de perguntar o que você acha. E como que é isso aí para você na tua prática? Para você às vezes até deve ser um pouquinho diferente porque tem muito diálogo durante as consultas. Sim, eu acho que, como a gente já falou, o diálogo é a base, então essa paciente ela já sabe de todas as possibilidades, né? O parto, ele pode ser imprevisível, mas o respeito, ele deve ser sempre, deve ser a regra, né? Então, assim, a conversa, você falar, às vezes é situação rápida, né? Você precisa agir ali, tá acontecendo isso e isso, eu preciso fazer isso por causa disso, tudo bem, tudo certo. A gente vai ser um pouquinho mais acelerado, não se assusta. Exato. E aí depois que esse bebê nascer, depois das coisas mais calmas, também é importante um momento de, vamos rever tudo o que aconteceu, para que fique tudo muito claro na mente dessa mulher, dessa família, do que aconteceu, do que é que foi necessário, dos porquês de tudo que foi feito ali, né? Daquela forma. E a liberdade para revisitar este momento em outra oportunidade também, porque às vezes ali no momento de vulnerabilidade fica tudo meio confuso, às vezes a mulher não consegue falar ali, mas essa proximidade de você estar com a pessoa que está acompanhando o teu parto e depois você está no quarto, a gente está passando visita, a gente revisitar o que aconteceu e tá tudo bem. E isso é importante porque, por exemplo, do ponto de vista do obstetra, você tem esse momento para chegar com respeito, explicar rapidinho ali e seguir para um procedimento. No caso do neonatologista, a gente não tem esse tempo. A gente primeiro precisa agir e depois a gente vem explicar. Porque o timing para o bebê é uma coisa diferente. A gente tem um objetivo que com 1 minuto de vida, essa criança já tem que estar oxigenada, com boa frequência cardíaca e com boa vitalidade. Então, aí vem da importância que essa construção desse plano de parto está ali incluso todo o pré-natal, toda a assistência do parto, mas tem que estar incluso entender o que tem de ser feito de assistência para um bebê. Porque muitas vezes isso pode causar uma insegurança, mas se você está preparado para a possibilidade daquilo poder acontecer, você deixa a coisa acontecer e você consegue voltar e conversar depois e essa família estar mais tranquila. Uma coisa que eu sempre falo é, quando a gente explica antes,
se porventura acontecer, a pessoa vai entender mais fácil, né? O que é explicado antes. Agora, o que é explicado depois é uma difícil. justificativa. Parece que a gente está se justificando. Então, assim, por isso que é importante, e é importante essa mulher passar nessa consulta pediátrica, fazer junto com você o plano de parto em relação ao bebê, porque ela vai ter dúvidas. Por exemplo, pinga o colírio, não pinga o colírio, faz a vitamina, não faz. Então, ela vai ter dúvidas que, às vezes, eu, como obstetra, não sou a melhor pessoa para explicar. Sim. Né? Então, a gente sempre manda para o pediatra para que seja esclarecido isso. Eu sempre falo assim, você vai lá, ela vai dizer que tem uns bebês que nascem com a mão roxinha, com o pé roxinho, que é a maioria, né? Nasce com a mão roxinha, com o pé roxinho, que é normal. Então, só de você saber isso, quando isso acontecer, você vai estar tranquilo, porque você vai saber que é normal. Né? Então, 10% dos bebês precisam ir para os cuidados com o pediatra. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir colocar o bebê no colo. Depende de como esse bebê nasce. Né? Então, dependendo de como esse bebê nasce, a gente vai ou colocar no colo da mãe ou entregar rápido para você, clampear o cordão rápido para que você faça os cuidados. E muitas vezes não, com certeza, se você tem noção disso, você não sente que você perdeu algo ali. Você não fica com aquela sensação de que, no meu parto faltou algo. Então, eu acho que quando a gente vai falar de violência, a gente começa falando da violência obstétrica, mas ela vira sendo uma violência por inteiro, né? Ela entra desde como que foi esse pré-natal na condução, do tipo, você que tá comendo demais, você que tá não sei o quê. Depois na questão do planejamento do parto, do jeito que as coisas são feitas, quando que é feita uma internação, quando que a família está à vontade ou não, qual que é a equipe que está acompanhando essa família, a escuta, o diálogo, o plano de parto. Isso tudo é o que vai fazer um parto humanizado. É isso que vai evitar a sensação dessa violência. E o que mais você acha que poderia impactar? Na violência? Da mulher se sentir um pouquinho mais... Olha... eu acho que a escolha da equipe, para quem pode escolher, a gente sabe que infelizmente isso não é a realidade, então muitas mulheres às vezes acabam tendo parto com o plantonista ou quem está lá. Não é que isso necessariamente é ruim, mas é aquilo, você não tem esse vínculo. Né? Então você joga a moeda para cima e não sabe o que é que vai acontecer. Mas é importante saber que quem faz isso e sofre isso tem um lugar onde ela pode reclamar. Exatamente. Sim, claro. Em qualquer situação de violência, tem que ser feita o quanto antes, né, a denúncia para o CRM, para os órgãos adequados, para que seja, até para que se evite que outras mulheres passem pela mesma coisa na mão daquele profissional. Né? Então, eu acho que às vezes você não vai mudar a sua história, mas você vai ressignificar aquilo por mudar a história de outras mulheres. Sim, né? Então, é importante que se fale. E nunca ache que é coisa da sua cabeça, né? Às vezes você, não, é porque ele foi mais firme, é porque a equipe é assim. Será? Entendeu? Então, Isabel, sempre gosto de depois do parto, vamos do seu parto, você ficou com alguma dúvida? Até porque, às vezes, a percepção de tempo da mulher durante o parto, quando ela lembra, passou muito rápido, e às vezes não passou, então demorou muito, às vezes não demorou, né? E a gente tem documento para mostrar o partograma, né? Tudo, para recordar, porque às vezes a lembrança da mulher, ela tá ali na partolândia, de tempo é falha. Sim. Né? Uma outra coisa que se pode fazer numa situação de violência é filmar. Filmar porque é uma prova. Sim. Né? Dependendo aí, é importante. Né? Do tipo de violência, principalmente. Exato. Mas até violência verbal, né? Você filmar o que a pessoa falou. Né? Se possível. Lógico que às vezes na hora você não vai ter nem lembrar disso, daí fica né? muito com o acompanhante, né? Fica com o acompanhante também. E de é importante ter esse cuidado. o acompanhante estar a bordo de tudo, né? Sabendo de tudo, porque o acompanhante também impacta nessa mulher, né? Inclusive tem muitos acompanhantes que às vezes a mulher quer ter parto normal, o acompanhante
não quer ou tem muito medo e passa medo para essa mulher, passa insegurança. Sim. Então é importante que ele esteja a bordo da ideia, entendendo, para que as coisas fluam de maneira adequada. Sim, com certeza. Gente, acho que esse assunto polêmico é maravilhoso. E o que tiverem também de questões sobre isso, a gente ficaria até feliz de às vezes fazer um episódio com caixinhas quando Sim, verdade, só quando de temos perguntas. esse episódio de consulta sem filtro. Então, porque é importante para a gente também poder trazer o nosso lado profissional em algo que impacta, que é o início da vida de tantas famílias, né? Que é o parto, que é um momento único que não volta mais. Que você vai lembrar sempre, Exato. que você pode lembrar com uma lembrança maravilhosa, ou você pode lembrar com um rancor, uma amargura, um peso, né? Então, é importante que se faça todo esse trabalho antes, que se priorize isso, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito relevante na vida. Entenda que nada é à toa, né? Todos os pensamentos que a gente tem, as vontades que a gente tem, por que não colocar na mesa? E outra coisa que eu queria dizer, amiga, que nós aqui vamos ser polêmicas, vamos nos posicionar sobre o que é que a gente acha. Vamos. Né? Então isso é super importante, porque vai atrair quem pensa do mesmo jeito e afastar quem não pensa e tá tudo certo. E tá tudo bem, exatamente. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Obrigado.